do que era estudar de verdade. Só que quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu tenho que estudar. E aí fui num cursinho preparatório na época e conheci um anjo lá na minha vida, que foi o Orozimbo, e o Orozimbo me deu uma oportunidade de estudar em troca de trabalho. Então eu virei estagiário, tirando xerox lá da escola dele, e ele me deu o quê? Uma bolsa de estudos. E o que aconteceu? Eu comecei a estudar e no primeiro ano fui fazer um concurso, porque quem estuda com escola de alto rendimento sabe como é difícil. Cheguei lá e levei porrada. O primeiro ano da escola preparatória foi desafiador, foi desastroso. Sei lá, de 20 eu devo ter acertado umas 3, 4 questões. Chorei pra caramba, falei, acho que não vai dar pra ser piloto. Segundo ano, terceiro ano, e aí acho que vem muito da vida do empreendedor. A gente não pode desistir. Quando a gente tem um sonho, a gente acredita, quando a gente tem um propósito de transformar a vida das pessoas, e primeiramente a gente tem que pensar em transformar a nossa vida para mudar a vida das outras pessoas, a gente não pode desistir. Aí no terceiro ano passei para piloto da aeronáutica, fui ser piloto, me imaginava até o Chucruiser, porque comecei a pilotar avião, e aí o que aconteceu? Fui desligado, entrei para virar professor, para dar aula, professor de matemática, bem resumido a história. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, caramba, e isso é importante. Eu lembro que quando eu entrei como monitor do Progressão, eu tive a oportunidade para virar sócio, o meu diferencial era, eu sempre chegava no horário e eu sempre dei muita atenção para os meus alunos, eu sempre me importei com o sucesso dos alunos. E aliás, até hoje, isso a gente faz nas nossas escolas do 01. A gente se importa com o sucesso do nosso aluno. Nos anos iniciais, o acolhimento nos anos iniciais, um contato muito grande com as famílias, e nos anos finais, o ensino de alto rendimento, pensando aonde esses meninos podem e devem chegar. Então a gente sempre se preocupa com o sucesso dos nossos alunos. E aí o que aconteceu? Com essa oportunidade lá no Progressão de monitor, eu virei professor, né? Eu lembro que o meu coordenador lá, ele me ligava e falava, Chucrute, amanhã o professor vai faltar, você pode dar aula de logaritmo? Eu falei, posso. Pode dar aula de física 3? Posso. E às vezes eu estudava até 3h30 da manhã, 4 para dar aula às 8. Ninguém sabia disso porque eu não gostava de chegar com um papelzinho para anotar. Eu gostava de decorar, de aprender, de saber. E comecei a virar a sensação na escola e falei, caramba, eu amo isso aqui. E aí, uma oportunidade aconteceu, os caras falaram assim, eles foram para Niterói, achavam que o nome ia ser fantástico, tiveram dificuldade, e um sócio desistiu de sair, desistiu do negócio, e perguntou, Chucrute, você quer ser sócio? Eu falei, quero. Na época era 60 mil reais, isso tem uns 15 anos, eu falei, cara, eu quero, só não tenho dinheiro. Eu tenho aproximadamente 10 mil. Aí eles me ajudaram, eu peguei mais 10 mil emprestado, dei 20 mil. E paguei 40 mil financiados, dando aula, panfletando, coordenando, e com muito orgulho, hoje a gente tem uma rede, resumindo bem a história, uma rede de ensino com mais de 25 escolas no Rio de Janeiro, quase 10 mil alunos, um faturamento aproximado de 85 milhões, e aí as pessoas me perguntam, Chucrute, você falou que veio de família pobre, você fez que nem a Intel ontem que a gente ouviu, você captou grana, você foi no mercado financeiro, como é que você conseguiu para fazer esse crescimento de escola? Porque às vezes quando a gente vai conversar com o gestor, muitas das vezes a gente está cansado, querendo desistir, e cara, como é que eu faço isso? Como é que eu faço minha escola crescer? E aí o primeiro ponto que deu certo para mim, eu vim dividir com você, é, a gente tem que entender que, primeira coisa, uma escola é uma empresa, sim ou não? Sim. Sim, show. E uma escola sendo uma empresa em primeiro lugar, ela é formada de quê? Pessoas. De gente, não é isso? De pessoas. Então, me acostumar? De gente. Sim ou não? Sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender quando a gente falar de escola é que a gente tem que saber lidar com gente, a gente tem que ser relacional, a gente tem que se conectar com pessoas, com gente, a gente tem que tocar o coração das pessoas se a gente tem um projeto grande. E observe que o sucesso da escola é muito mais do que dinheiro, porque o sucesso da sua escola pode ser o crescimento de faturamento, pode ser o crescimento de qualidade, pode ser crescimento de conhecimento, pode ser fortalecimento de marca. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, aonde eu quero chegar?
O que é o crescimento? A gente está falando nessa manhã de crescimento. O que é o crescimento para você? O que faz sentido esse crescimento? Porque eu brinco que, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Eu, por exemplo, ano que vem, quero chegar a 30 escolas e mais de 10.200 alunos. Então, eu tenho que ter uma meta. E você, como gestor escolar, você como coordenador, você que trabalha com educação, você tem que entender qual é a sua meta. E às vezes a gente não tem nem conhecimento básico. Ah, Chucrute, eu tenho 500 alunos, eu quero crescer 10%. Eu tenho que aumentar 50 alunos. Não. Você tem turma de saída, você tem evasão, você tem a taxa de rematrícula, você tem que conhecer qual é a taxa da sua rematrícula. Uma escola boa, acima de 93%. Uma escola de classe B, de 87% a 92%. Uma classe C e D, 80%. Então, se eu tenho 500 alunos e a minha taxa de rematrícula é 80%, então eu tenho garantido para o ano que vem o quê? 400 alunos. Tem uma turma de saída de 20, 380. Então eu tenho que captar 120 alunos e ainda tenho que crescer mais 10%, 50 eu tenho que ter 170 alunos. Só que, se eu falo de crescimento, eu tenho que ter conhecimento dessa planilha, eu tenho que ter conhecimento dessa meta. Eu tenho que ter um conhecimento ainda maior, que é muito mais fácil eu cuidar do meu aluno que está dentro da escola do que captar. E é mais fácil eu melhorar a minha rematrícula, é mais fácil eu melhorar a experiência do meu aluno. E aí, quando fala do seu aluno, você quer distância dele. Não, cara, você tem que trazer ele para dentro do processo de matrícula. Sei lá, um brindezinho, sei lá, um tratamento, uma reunião. Eu tenho algumas coisas que a gente faz lá na escola que eu vou dividir com vocês, mas aonde que a gente aprendeu? Cuidando e entendendo de gente. Segundo lugar, uma empresa é feita de gente. Em terceiro lugar, por último, uma empresa e principalmente uma escola, ela é feita de gente. E Chucrute, cara, você está falando aqui, porque eu aprendi lá na escola que são processos mais pessoas iguais a resultados extraordinários. Sim. O processo ele vem depois e vem dependendo do tamanho da sua escola. Às vezes você tem uma escola pequena e você quer pensar no processo. Não, lógico que sim, se você conseguir organizar, se você só pudesse dar um conselho, se você quer um crescimento exponencial, comece fazendo tudo certo. Eu sei que no Brasil é difícil, paga imposto, acho que essa foi uma das primeiras dicas que eu recebi quando eu pensei em crescer e sair de uma escola de faturamento de 3, 4 milhões para 80 milhões. Foi, cara, faz tudo certo. Porque no Brasil, se você quer crescer, se você quer captar grana, e o meu lucro diminuiu mais de 70%. Porque eu queria fazer tudo certo. Mas lá no começo, lá atrás, eu tinha que, primeira coisa antes dos processos, era entender de gente, era entender de pessoas, era conectar com pessoas. E como é que a gente fazia? Como é que a gente faz para fazer isso? E aí eu comecei a entender que para a gente conseguir fazer um projeto grande, para a gente tocar no coração das pessoas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é liderar as pessoas. Como assim, Chucrute, liderar as pessoas? Eu brinco que liderança sem AI não dá. O que esse é? Liderança. Você que é gestor, você que é coordenador escolar, primeira coisa, você tem que estar disposto a servir ao seu time. Você tem que aprender que para uma escola de ser uma escola de sucesso, para você ter uma escola bem sucedida, se der certo, é mérito do seu time, e se der errado, é problema seu. É isso. Ah, Chucrute, mas é muito injusto isso. Não, o risco é totalmente seu. É por isso que a gente, quando fala de liderança e de gente, a gente tem que saber que a gente tem que ter as pessoas certas ao lado da gente. E eu não boto isso no slide, mas tem que tirar a pessoa errada. Ontem você ouviu isso do Ari, você ouviu isso do Bruno, do próprio Sai no evento que a gente está hoje. Eu confesso para vocês que no meio do ano, eu estava tão chateado com o Sai que eu liguei com o Ari e falei assim: Ari, do jeito que tá difícil. O Ari me ouviu, fez uma reunião e foi lá, entrou com as pessoas. Aí trouxe a Miriam, trouxe o Bruno, trouxe o... Mudou, o Sai mudou.
Por quê? Porque você começa a ter as pessoas certas. E o que faz uma empresa, o que faz algo acontecer, são as pessoas, é gente. Então, quando a gente começa a entender de liderança na escola, a gente tem que fazer o quê, cara? Eu quero servir. E o maior exemplo de liderança para mim, não sei para você, independente da sua religião, é Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca sempre precisava do mérito. Não. Jesus Cristo sempre fazia o quê? O que você precisa? E liderança, você que está em escola, para de fugir do seu time, para de fugir dos problemas, mostra a cara, sabe? A gente chega na escola e às vezes tem um pai chato, não sei se a escola tem, lá na nossa escola tem muito pai chato, né, meu Deus? Na sua tem não? Você fica só na minha. Aí você vê um pai chato, o que você faz? Você anda de lado, fugindo dele. Eu vejo um pai chato no meu Instagram, em qualquer lugar, sabe o que eu faço? Bom dia! Eu chego com energia, e aí, como eu posso te ajudar? Como é que está a sua experiência aqui dentro do 01? O que pode ser legal? Porque você imagina, quase 10 mil alunos, deve ter muitos pais chatos lá. Mas eu sempre ouço, e o pai chato é o cara que quer te defender, o pai chato é o cara que quer te proteger, o pai chato quer que dê certo. Ele é chato porque ele quer falar assim, cara, melhora. Só que você não, eu estou ferrado, não. Você entende a diferença? Porque se você quer ter uma escola de crescimento, se você quer ter uma escola grande, se você quer crescer em número de matrículas, em qualidade, você tem que ser um resolvedor de problemas. E a gente só resolve o problema encarando os problemas. E aí, quando a gente fala de ter time, de trazer o cara pra gente, a gente fala, vamos servir, vamos educar, vamos mentorar, vamos acolher, vamos encantar, vamos inspirar. O funcionário bom é aquele colaborador que ele quer ser igual a você. Você como 01, você como o líder da sua escola, você tem que ser o cara inspirador, o cara tem que querer ser igual a você. Porque bons líderes formam sucessores. Aí você, não, eu sou um chefe, eu sou um cara. Gente, eu sei que alguém fala, vocês vão me odiar. Mas o que eu vejo um montão de escola é um cara se achando um cara, porque ele entra e fica lá igual um samurai, resolvendo um montão de problema. Ele fala com o pai, fala com 2 pais no banheiro, no telhado. Eu pergunto, tá, quanto tempo de estratégia você teve? Chucrute, não tive nada. Eu entrei na escola e saí exausto. Mas eu não pensei no crescimento, eu não pensei no processo de matrícula, eu não pensei no processo de rematrícula, eu não pensei em fazer parcerias estratégicas, eu não pensei em trazer eventos estratégicos para a escola, eu não pensei em trazer o pai para dentro da escola. Tem algumas coisas que a gente fala no 01 que são básicas. Tipo, cara, eu não sei vocês, eu vim de família pobre, tenho 40 anos e meu aniversário é 8 de janeiro. Imagina quantas festas de aniversário eu tive? Nenhuma, porque depois do Natal, Ano Novo, minha mãe já não tinha dinheiro. Depois do Natal e Ano Novo, ferrou. Então o que eu faço hoje nos meus aniversários? Eu faço evento. Todo aniversário eu faço churrascão, trago muita gente. Por quê? Eu quero ter essas memórias. E aí algumas coisas que eu observo na escola. Tem gente que odeia pai de aluno. Não, o pai de aluno fica lá fora, ele é muito chato. Eu amo evento Dia dos Pais. Eu trago os alunos para dentro da escola e ele brinca de pula-saco. Os filhos dele ficam lá longe. E ele fica brincando, porque ele está gerando emoção, porque venda é emoção, conexão é emoção, e ele está lá dentro da sua escola, lembrando de momentos bons. Então, gente, Dia dos Pais, agosto agora, cara, o pai que está dentro da sua escola, é ele que paga a matrícula, pelo amor de Deus. Chucrute eu não fiz não, faz a festa da família, traz o aluno, traz o pai, traz ele para brincar, mostra para o pai, para a mãe, para a família, que a escola é um lugar que ele tem que estar lá com você. Faz sentido para você isso? Faz portas abertas, traz um amiguinho para atender na sua escola, para ele conhecer, para ele sentir a experiência da sua escola. Cuida do seu aluno, cuida dos amigos do seu aluno. Aí pessoal, Chucrute, mas para você é fácil, porque a sua escola tem grana, você investe um maior dinheirão de marketing. Hoje, criatura, hoje, gestor, há 10 anos a gente não tinha grana. Só que eu entendi que a gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer, não é sobre dinheiro, é sobre querência. Como assim, Léo? Fala isso melhor para mim. Primeira coisa, eu tenho um time, eu formei um time. E eu sempre pensei em olhar as pessoas certas, depois eu olhava qual é a função. Eu queria ter a pessoa certa, a pessoa que tem valores, a pessoa que tem a cultura da querência, de fazer, de ser protagonista, de... Não mimimi, eu não quero saber, eu quero resolvedores de problema, eu não quero saber quem gerou o problema, por que aconteceu o problema. Não estou ligando
treinando para isso. Eu estou pensando sempre como professor de matemática e com o meu time, como eu resolvo o problema. E aí quando eu comecei a fazer isso, ter as pessoas certas, eu envolvi as pessoas certas. As pessoas querem saber o que de você? Muito obrigado. Como você é importante fazer no meu time. As pessoas precisam de alinhamento. A gente fala de um processo de ciclo de matrícula e você não dá um bom dia, uma boa tarde. Gente, não sei se você sabe, o inspetor é um dos caras mais importantes da sua escola. Você chega, eu lembro do Adelso, patrão, ó, chegou uma mulher e ela chegou com um cara diferente. Tem isso, você precisa saber. Eles sabem tudo, eles sabem quando o pai está satisfeito, quando o pai está insatisfeito, quando o aluno vai tirar no grupo do WhatsApp. E você passa por ele. Eu sou o diretor, resolvedor de problemas, vou para minha salinha lá ficar resolvendo problema. Eu chegava para ele um dia, como é que está o seu Flamengo? Ganhou ontem, né? Está feliz? Cuidado com a Copa do Brasil. Perguntava sobre o filho dele, mas não por interesse, porque o interesseiro aparece. É porque era interessante, porque ele era importante, porque ele é importante, porque ele faz parte do meu time. E quando eu começo a entregar isso, o cara sente e ele cada vez mais quer fazer parte do projeto, porque as pessoas querem fazer parte de um projeto de sucesso. As pessoas precisam de resultado, não é sobre grana. Óbvio, eu tenho que chegar e dividir com as pessoas. Antigamente, quando eu não tinha grana, eu levava eles no porquinho da esquina. Então a gente faz os eventos, vamos lá comer um churrasquinho. Não é sobre grana. A gente vai crescendo, a gente levou ele lá no restaurante Porcão. É um restaurante de referência no Rio de Janeiro. Ano passado a gente levou no Resort Natal. Esse ano, semana que vem, a gente está aqui nesse resort. Está entendendo? Porque eu tenho que dividir com as pessoas. E aí você na hora do ciclo de matrícula, você não quer fazer, você não quer dar R$5, R$10 para o cara que vende material, ou para quem faz a matrícula. Você não alinhou com o seu time, você tem que alinhar com o time do atendimento. Gente, escola é venda. O cara não pode entrar dentro da sua escola e sair normal. Aí ele chega lá com o seu atendimento, bom dia. Aí o cara, bom dia. O meu time de atendimento tem treinamento. O cara vai chegar aqui, bom dia. Eu mostro para ele quais as salas que ele tem que visitar. Porque a escola, eu trabalho quase sem ter. Então tem algumas escolas ainda que tem uma goteira ali, o que eu falo, quando você for mostrar, você pula assim para o cara não olhar para a goteira. Você esconde a pintura. Você prepara as salas que ele tem que ver. Juro que você está mentindo? Não, eu estou preparando, eu estou alinhando com ele aonde eu quero chegar. Só que você, diretor escolar, você está num evento desse. Você está obrigado a conversar com 3, 4 pessoas e falar, como é que é a sua escola? Aí você fica com medo, não, o cara vai saber qual é o meu faturamento. Ao invés de ser bobo, tem um censo escolar, tem uma quantidade de alunos, ele sabe o ticket médio com o amigo oculto, ele multiplica por 12, ele sabe qual é a sua receita. Geralmente é 3, 4, 5, 10, 15 milhões. Não, muito pelo contrário, aqui tu tem que trocar, porque aqui as pessoas têm as mesmas dores que vocês. Aqui você tem que perguntar assim, Rita, como é que acontece lá no Buraco da Quenga? Como é que acontece o negócio lá? O Buraco da Quenga é um lugar onde ela mora lá, que tem um coco lá, é bem legal conhecer ela. Fora aí, bem legal. Você está entendendo o que eu estou falando? Só que você, não, pô, vou me proteger. Não, você tem que conhecer da escola, você tem que alinhar o seu comercial, com o seu atendimento, você tem que alinhar com o seu marketing, você tem que ser intencional. Chucrute, mas eu não tenho dinheiro para fazer marketing. Como assim, cara? Você pode fazer um videozinho, você imagina, o Gael, um gordinho de 5 anos, muito fofo. Quando ele manda, chega um vídeo dele para mim assim, papai, eu te amo, com a blusa do 01. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Compartilhar. Quero botar nas redes sociais. Quanto custa isso, gente? 0. Você pode pegar o seu professor, mandar uma mensagem para a família, para a mãe, para o pai. Eu amo, eu te amo, sou feliz, coisa e tal, pá. Aí o cara vai, bota na rede social. A rede social é o lead mais barato que tem, esse, porque é orgânico. São as pessoas vizinhas, as famílias, os amigos que moram perto dele, que está onde? Perto da sua escola. Só que você quer fazer o quê? Não tem dinheiro. É muito mais fácil falar que não tem dinheiro, que acabou o dinheiro, do que ser criativo, do que trazer algumas ações de marketing que não vai te custar nada. Vai te custar somente o quê? Fazer. E às vezes a gente deixa de lado. Então, gente, para a gente terminar, para você ter ideia, meu avô já está chegando. Para a gente entender de crescimento de uma escola, eu brinco sempre que a gente tem que entender, isso aí é autoral, o que é uma escola, né? O que faz parte? Fica muito mais fácil
eu construir e trazer uma escola quando eu entendo isso. Aí eu pergunto, gente, qual é o seu diferencial na escola? Aí o cara, é o pedagógico. Eu dou vontade de dar um tapa nele, vai ficar. Pedagógico é obrigação, pedagógico é um core da empresa. Não tem, se você não tem pedagógico, você não tem escola. Então, pedagógico não é diferencial, pedagógico é obrigação. Faz sentido para você isso, sim ou não? Inclusive, eu até brinco, quando o cara tem morte cerebral e o coração está batendo, na medicina, ele está vivo ou está morto? Tá vivo. Está vivo, o coração está batendo, está vivo. Só que cerebral está morto. E é por isso que tem algumas escolas respirando por aparelhos, porque ela só tem um pedagógico bom. Quando a gente começa a entender de escola, quando a gente quer um crescimento exponencial, a gente tem que entender que escola, o coração é o pedagógico, a cabeça, a organização, o administrativo, financeiro é extremamente importante. Então você tem que conhecer se quanto deixa de receita, qual é a margem da sua escola. Dono de escola tem que entender de grana. Você tem que entender lá na sua ciclo de matrícula, qual é a turma que eu posso dar desconto, turma que eu não devo dar desconto. Eu tenho fila de espera na turma, não precisa dar desconto. Acho que eu tenho uma turma deficitária lá com mais de 50%. Essa turma eu vou fazer uma proposta, vou trazer uma campanha para trazer aluno de fora. Isso é óbvio. Só que tu tem que conhecer. Aí você fica nessa, não, educação é sacerdócio. Tá bom, é sacerdócio. Mas a conta vai chegar. E depois tu vai ficar respirando por aparelho. Então, tem um administrativo financeiro forte. Escola, os olhos são atendimento. Eu costumo dizer que você não tem a segunda oportunidade de causar a primeira boa impressão. Então, ali um bom dia. Fala com o seu time para estar arrumado, para estar uniformizado, para ter a secretaria limpa. A boca é o comercial, a escola tem que ser vendida assim. No final, quando o pai estiver saindo, me preste a sua identidade para a gente fazer a matrícula. Você escolheu a melhor escola do Brasil, a minha, a sua. Você entende? Aí você, não, se ele quiser, ele estuda, porque eu tenho a melhor escola. Para de ser bobo, tem um montão de escola do seu lado, igual o melhor é você. Para com esse negócio de ficar no atendimento passivo. Vai para cima, vai para trás do aluno, vai atrás do lead, vai vender, bota seu coordenador pedagógico para vender que ele encanta. E as pessoas compram através de emoção, quando elas se encantam. Esse projeto desse cara, dessa moça é diferencial, eu quero estudar nessa escola. Você entende? Faz sentido para você? Só que às vezes a gente fica esperando. Os auxiliares, treine com todo o seu time. Você tem que alinhar com seus auxiliares, com os inspetores, com o pessoal da portaria. Eles têm que saber, chegou na escola. Eu não sei se vocês viram o detalhe. Ontem acho que foi o Bruno que falou. Foi alguém que falou lá na reunião que ele falou assim: o bom dia do porteiro é um dos diferenciais. Porque ele vai mostrar, foi Davi, ele vai mostrar qual é a cultura dentro da sua escola. É um pessoal feliz, é um pessoal predisposto. Agora o cara de mal lá, não adianta. Você tem que colocar essa cultura com todo mundo. As atitudes da sua escola são marketing. Então aproveita isso, cara. Faz fotinha, mostra. Não tem nada melhor do que criança sorrindo, do que criança feliz. A corrente sanguínea. Isso é um dos grandes problemas. Se a gente fala que escola é feita de gente pra gente, o maior problema das empresas é a comunicação. Aí você manda uma ordem por WhatsApp e tu acha que todo mundo entendeu. O cara nem olhou o grupo. Façam reuniões rápidas. Faça reuniões com briefing, debriefing, a gente quer fazer isso, a gente quer chegar nesse número de matrículas, essa quantidade por turma, bota a tabela na parede, bota o sino, bateu uma meta na semana. Tu não viu o Bruno fazendo isso ontem no site? Isso envolve time, os coordenadores dele saem aqui na semana, fechamos 24 contratos. E você está lá, você fez 50 matrículas, você, vai estar tudo certo. 50! O cara vai querer fazer 55, 60, porque você envolveu o seu time. Entende o que eu falo? Só que você não, está lá passivo, tranquilo. Então, cultura é a alma da sua escola. E os processos são os sistemas. Você vai crescendo, você tem que começar a ter processo mesmo. Hoje a gente tem os cursos todos gravados para coordenador, para professor, para diretor. Por quê? O crescimento foi fazendo com que isso acontecesse. Só que às vezes eu vejo o cara tão burocrata assim que ele começa e para. O que eu estou falando para você hoje, Chucrute, eu sou a única escola, tenho um orgulho, eu sou o maior grupo de educação sem dinheiro do mercado. Porque os grandes grupos, aí, Eleva, Inspira, a galera,
Todo mundo tem dinheiro do banco. Sabe o que eu tenho de diferencial? Gente apaixonada, gente com propósito, gente que quer mudar o mundo, gente que quer transformar o mundo por meio da educação. Gente igual a vocês. E quando a gente faz isso, e quando a gente envolve o nosso time, sabe qual é o resultado? Sucesso. Porque sucesso não é dinheiro. Sucesso é conseguir obter isso que você se propõe. E eu me proponho a mudar o mundo das pessoas assim como eu mudei por meio da educação. Obrigado, bom dia para vocês.